Estão vendo minha tela? Estamos vendo. Beleza, a partir desse momento eu não estou vendo mais vocês, então quem tiver dúvida é só abrir o microfone e falar comigo. Então hoje, gente, a ideia é a gente conversar um pouco sobre controle físico-químico, Não, tá né, e funcionando. Tem que desmistificar clicar aí aqui pra estar as vendo. técnicas analíticas instrumentais. Só que para isso, né, para a gente falar de técnica, vamos começar do beabá, de análise química, né? O que é uma análise química? É o conjunto de técnicas destinadas a proporcionar conhecimento acerca da composição química de uma amostra. E aí, quando a gente pensa em amostra, a gente tem que ter em mente que essa amostra, na verdade, ela é uma parte representativa de um todo sobre o qual a gente deseja conhecer a composição química, estudar alguma propriedade. E essa amostra, ela deve ser representativa, né? Ou seja, ela deve apresentar similaridade com a composição total do meu universo, tá? E quando a gente fala de amostra, mais simplificadamente, a gente pode pensar que ela vai ser, então, um conjunto de espécies químicas que vão compor esse material. E aí, né, vocês certamente já ouviram falar nesse contexto de controle na palavrinha analito, que é uma espécie química presente na amostra. Então, essas unidades aí, né, químicas presentes nessa amostra, que é a representação do todo, eu vou chamar de analito. E, na verdade, o que eu busco, então, é utilizar técnicas instrumentais ou não instrumentais para tentar identificar, quando eu estiver falando aí de técnicas qualitativas, ou determinar quantitativamente esses analitos, essas unidades dentro desse todo. E aí, né, qual é a aplicação da análise química? Bom, são as mais diversas, né? A gente pode, no contexto aí da farmácia, a gente pode pensar em aplicar diferentes análises químicas em todas as etapas da cadeia produtiva de desenvolvimento de medicamentos. Desde a matéria-prima, falando lá do insumo farmacêutico ativo, dos excipientes, passando ali por toda a questão do controle em processo e, finalmente, no produto acabado ou terminado. E aí, essas análises, né, de acordo com a finalidade que elas apresentam, a finalidade geral que essas análises apresentam, elas vão ter diferentes classificações, né? E as mais importantes eu trago aqui para vocês, que eu acho que tem que ficar claro. Uma análise qualitativa, ela vai desejar identificar, determinar a identidade de um composto, de um analito. A quantitativa vai determinar a concentração. E a semi-quantitativa, ela normalmente vai estimar uma faixa de concentração na qual aquele analito se encontra em determinada amostra. Então, eu não sei com precisão, né, com exatidão, quanto eu tenho daquele analito. Mas eu sei que esse analito se encontra ali abaixo, por exemplo, de 100 microgramas por ml. Beleza? E esse tipo de determinação, ela é bem importante, né? Principalmente quando a gente fala aí de metais pesados, análises de água, né? Essas análises semi-quantitativas, elas têm aplicabilidade. Né? A gente pensa muito no qualitativo e no quantitativo e acaba deixando de lado o semi-quantitativo, mas o semi-quantitativo também tem a sua importância. E, além disso, a gente ainda pode classificar essa análise química em métodos, né, em análises químicas clássicas ou não instrumentais ou convencionais e análise química instrumental. A análise química clássica, ela vai demandar a utilização de vidrarias comuns da rotina laboratorial. E aí, como exemplo, a gente pode pensar na titulação, quando eu quero fazer o doseamento de determinado fármaco, e aí eu vou usar um método titulométrico lá no meu laboratório. Vou pegar uma bureta, um Erlenmeyer, vou usar ali uma solução, um padrão primário, para dosar ali, por exemplo, ou um padrão secundário, né, que foi dosado contra um padrão primário, para determinar ali quanto eu tenho de determinado fármaco. E são métodos, normalmente, muito empregados e que aparecem com frequência, inclusive na farmacopeia.
né? Uma vez que na farmacopeia eu preciso garantir que todas as análises que estão ali numa monografia, qualquer laboratório, né, qualquer local tenha condição de realizar. Então, por isso que a gente, às vezes, se depara ali com métodos de doseamento, por exemplo, por essas técnicas mais rústicas, né, para que realmente seja democrático. Não apenas o cara que detém o instrumento vai ser capaz de determinar ali a concentração daquele fármaco, dosear, enfim, fazer ali um ensaio de uniformidade de dose, ok? Por outro lado, as análises instrumentais, que são aí o que a gente vai focar, elas vão utilizar instrumentos, como o próprio nome diz. Então, a gente vai utilizar equipamentos. São análises mais robustas, né? Análises que a gente vai conseguir quantificar na ordem de ppm, então, concentrações muito pequenas, né? A gente vai ter aí limites de detecção baixíssimos. E são análises hoje que se tornaram corriqueiras também, né? Alguns equipamentos hoje são mandatórios aí na rotina de controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, tá? E aí, quando a gente pensa nesses métodos instrumentais, a gente precisa pensar que eles vão sempre trabalhar em cima da medida de algumas propriedades. E aí eu destaquei aqui algumas propriedades e alguns, né, métodos que estão relacionados a essas propriedades. Por que eu fiz isso? Porque às vezes o concurso faz perguntas bobinhas como essa. E são coisas que a gente às vezes fica em dúvida. Então, não custa, né, deixar aí essa informação para vocês. Então, por exemplo, a espectroscopia de emissão e absorção, de emissão atômica e até a de absorção, elas vão trabalhar muito baseada em radiação. No caso da emissão atômica, em emissão de radiação. No caso da absorção no caso da absorção atômica, baseado ali na medida de absorção de radiação. E aí, dentro dessas técnicas de emissão atômica e molecular, a gente vai ter ali o raio-x, ultravioleta, visível, a luminescência. Em contrapartida, as técnicas de emissão, de absorção atômica, as técnicas de absorção atômica, a gente vai ter o raio-x, o UV, o visível e o infravermelho, que são normalmente as preferidas do concurso e que a gente vai focar nelas, tá? Mas, além disso, a gente também tem algumas que são baseadas nas propriedades de espalhamento da radiação, como a turbidimetria e a nefalometria, que está lá descrito na farmacopeia. Outras que vão ser baseadas em potencial elétrico, como a potenciometria, e outras que também são aí preferidas da banca, na relação massa-carga. Como exemplo aí, a gente tem a espectrometria de massas. E, finalmente, algumas propriedades térmicas desses materiais. E aí, para isso, a gente vai ter aí um rol de análises térmicas, né? Tendo aí a termogravimetria, a calorimetria diferencial exploratória e a calorimetria diferencial, calorimetria diferencial, tá? Então, são aí as técnicas térmicas. E o que a gente pretende é explorar as técnicas espectroscópicas, que são aí complicadinhas e a banca costuma cobrar, a espectrometria de massas e as análises térmicas também. E, além dessas, a cromatografia, que é outro grande astro aí, né, e que gera bastante dúvida, tá? Esses métodos instrumentais, né, eles vão utilizar um instrumento, e o instrumento vai, portanto, converter a informação dessas propriedades físicas ou químicas obtidas do analito em um tipo de informação que pode ser interpretado. Então, vocês vão perceber que para cada uma dessas técnicas eu gero um tipo de gráfico que vão ter nomes diferentes e aparências diferentes, que vai ali me dar um conjunto de informações para que eu consiga interpretar e determinar a identidade ou mesmo quantificar o meu analito, tá? E aí, normalmente, eu vou, na verdade, submeter a minha amostra sempre a um estímulo. E esse estímulo ele pode ser uma radiação eletromagnética, uma energia elétrica, mecânica ou nuclear, de forma que eu consiga gerar uma resposta e essa resposta seja transformada numa informação
que eu consiga ali interpretar. Então, basicamente, os métodos instrumentais, eles vão ter essa configuração. Eu vou ter ali uma fonte de energia dando ali o meu estímulo, que vai, né, diretamente ali incidir sobre o meu analito e estudo, e, portanto, vai gerar uma transformação nele, e essa transformação ela vai me gerar uma resposta, que vai ser transformada numa informação analítica. Até aqui tá claro, gente? É só uma contextualização. Agora, a gente vai começar a falar dos métodos. E como primeiro aqui, eu escolhi os métodos espectroscópicos. Esses métodos, todos os métodos que estão dentro dessa classificação de espectroscópicos, significa que eles vão ter uma interação com a energia na forma de luz. Então, na verdade, esse estímulo aqui é a luz. Então, quando a gente vê em qualquer contexto métodos espectroscópicos, a gente precisa pensar em radiação eletromagnética, em luz. E aí, dentro dessa categoria de métodos, a gente vai ter como principais aí a espectroscopia na região do ultravioleta e do visível, a espectroscopia no infravermelho e a espectrometria de massas. A espectrometria de massas, a gente vai falar no fim dos métodos espectroscópicos e a gente vai ver que ela é, na verdade, uma exceção. Apesar dela estar classificada como um método espectroscópico, ela não há incidência de energia na forma de luz, ok? Ela é baseada em outro princípio, mas, mesmo assim, ela é alocada para fins didáticos dentro dessa categoria, beleza? E aqui eu represento, né, esse espectro eletromagnético, né, da luz, em que a gente tem ali diferentes comprimentos de ondas, e esses diferentes comprimentos de ondas, a depender da fonte que eu esteja utilizando energética para incidir nessa amostra, eu vou ter um resultado e vou estar trabalhando com uma técnica. Né? Então, quando eu falo de utilizar, de fazer medidas utilizando técnicas espectroscópicas na região do ultravioleta visível, o que eu estou querendo dizer é que eu estou trabalhando com comprimentos de onda, com lâmpadas, né, já que é luz, em comprimentos de onda na região do ultravioleta e na região do visível, tá? E aí, consequentemente, isso vai gerar ali todo um fenômeno na minha amostra e, portanto, uma informação analítica. E aí vamos entender, então, os fundamentos aí dos métodos espectrométricos de forma geral. Então, assim, espectroscópicos são todos esses. Quando a gente fala de espectrométricos, nada mais, a gente continua falando desses métodos que são baseados na interação do analito com a luz. Só que agora eu estou usando a palavra metria. Então, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que esses métodos eles vão realizar medidas de intensidades das radiações, ok? Sejam essas radiações absorvidas ou emitidas em uma determinada região desse espectro eletromagnético. Tá claro, gente? Então, eu estou aqui tentando conceituar porque vocês fazem muita confusão com essas palavrinhas. E, às vezes, isso cai em alternativa e vocês acabam se confundindo. E aí, então, já que a gente está falando de métodos espectroscópicos, né, mais especificamente os espectrométricos, porque a gente quer medir intensidade, além de identificar, a gente deseja quantificar esses analitos, vamos falar aí da radiação eletromagnética, que é a minha fonte energética, né? A luz. Ela vai ser ela é definida como um tipo de energia que vai se propagar como uma radiação e vai possuir, portanto, dois campos, o elétrico e o magnético. E essa radiação, né, como toda radiação, ela vai ser descrita por ondas, né, ondas transversais. Então, a representação aí, né, imaginária dessa luz, dessa energia eletromagnética, é uma representação como essa aqui, em que a gente tem ondas ali dando conta de representar o campo elétrico e
outras ali representando o campo magnético. E aí, consequentemente, né, lembrando lá da física, toda onda ela vai ter ali algumas propriedades, algumas características, como seu comprimento de onda, a sua frequência, a velocidade e a sua amplitude. E aí vamos lembrar, o comprimento de onda ele vai ser justamente a medida entre uma crista e outra, né? O comprimento ali daquela onda. A frequência é o número de ondas em um determinado intervalo de tempo. Então, quanto maior o menor aqui o comprimento de onda, mais ondas eu vou ter naquele intervalo de tempo, ou seja, maior será a minha frequência, ok? E a amplitude nada mais é do que a altura dessa onda, beleza? E aí aqui tá, né, só para representar a questão energética, né? Como que a gente calcula aí, mas isso nem é o foco, mas é só para vocês saberem como a gente calcula essa energia. E assim, mais do que saber a fórmula, é entender essa relação entre comprimento de onda e energia, porque isso para mim faz muita diferença. Uma vez que eu posso trabalhar com diferentes comprimentos de onda do meu espectro eletromagnético, e, consequentemente, a depender do comprimento de onda que eu estiver trabalhando, eu vou ter uma energia. E essa energia é a energia que incide sobre o meu analito e que promove uma transformação que vai ser quantificada, que vai ser interpretada por mim, analista. Então, a gente precisa ter em mente que quanto menor o comprimento de onda, é uma relação inversamente proporcional. Quanto menor esse comprimento de onda, maior essa energia e vice-versa. Ok? E aí, né, pensando nisso, o que a gente tem aqui? Uma representação das regiões desse espectro eletromagnético, né, com as suas diferentes energias, que são consequentes ali do comprimento de onda que cada uma dessas regiões apresenta. E aí, a depender do nível energético que eu esteja trabalhando, né, a depender da região desse espectro que eu esteja trabalhando, eu vou poder ter acoplamentos a nível de spin, eu vou poder ter fenômenos como rotação e vibração dessa molécula, ou mesmo transições eletrônicas, né? E aí, por que é importante isso? Porque, por exemplo, a maioria das técnicas espectrofotométricas, a gente está falando de trabalhar na região do UV e do visível, para quando a gente pensa em fármacos, né? E o que vai acontecer são transições eletrônicas, ou seja, o meu elétron ali, né, que está que está ali no meu, ao redor de um núcleo de uma espécie, ele vai ser passível de, na eletrosfera, transitar ali a depender do nível energético que a gente esteja falando. Então, né, se eu estou falando de ultravioleta, eu tenho uma energia maior do que o visível, tá? E aí, por isso, essas transições vão ter características diferentes e vão gerar espectros diferentes, tá? E, por outro lado, quando eu falo do infravermelho, em que a gente tem ainda uma energia menor ainda e um comprimento de onda maior, a gente agora não consegue mais promover transições eletrônicas, né? A gente agora está falando apenas de uma vibração e rotação. Quando a gente analisa na região do infravermelho, o que a gente está buscando? Meio que a dança das moléculas, né? Como elas se comportam ali em termos de vibração e rotação. Por quê? A incidência dessa radiação infravermelho, ela vai provocar esse movimento, ela só vai ser capaz de provocar esse movimento. Ela não é capaz de fazer um elétron sair ali de um orbital e ir para um outro orbital, por exemplo, porque para isso a gente precisaria de mais energia. E quem vai dar conta disso são as transições eletrônicas, no caso aí de radiações tanto na região do ultravioleta como do visível. Tá claro? E aí aqui só para vocês saberem, né? Quando a gente fala de análises farmacêuticas, as principais regiões desse espectro que a gente deseja trabalhar são as bandas do tipo, vão ser ali as bandas de raio-x, quando a gente fala aí de fazer imagens, né, do corpo humano, as bandas de ultravioleta,
que a gente consegue ali fazer doseamento de fármacos, o visível a mesma coisa. Infravermelho também vai ter a sua aplicabilidade, quando a gente quer ali identificar alguns compostos, e até as bandas rádios, tá? Que vão estar muito associadas à modificação de spin nuclear, né? Então, são radiações aí mais profundas e que vão dar contas aí das técnicas de ressonância magnética nuclear, tanto gerando aí os espectros de carbono como os espectros de hidrogênio. Então, percebam que cada uma dessas regiões tem alguma aplicabilidade para as análises farmacêuticas, tá? E aí, então, vamos falar da espectroscopia na região do ultravioleta e visível. Então, agora a gente está falando de ultravioleta, e aí a gente precisa entender que no caso do ultravioleta, a gente ainda pode segmentar ele em ultravioleta próximo, distante e extremo. É bom saber essas faixas de comprimento de onda, porque pode vir a ser cobrado, então é bom memorizar, tá? Enquanto o visível, a gente vai estar ali na faixa de 380 a 780 nanômetros. E, gente, o visível, ele chama visível porque a gente consegue enxergar cor. Então, a gente vê a olho nu. As amostras são coloridas quando elas absorvem no visível, tá? E aí, por isso, essa região do espectro, ela é chamada de visível. E ela vai estar aí num comprimento de onda de 380 nanômetros a 780 nanômetros. Enquanto ultravioleta, a gente vai variar ali de 1 nanômetro até 380 nanômetros. Então, é bom saber essas faixas gerais aí do qual é a região do ultravioleta e qual é a região do visível. Até porque, quando a gente falar aqui de detalhes da técnica, conhecer os comprimentos de onda que cada uma das técnicas atua é importante, por exemplo, para a gente definir qual é a cubeta que a gente vai utilizar numa análise dessa, qual o material da cubeta, qual solvente a gente vai utilizar para dissolver essa amostra. E aí, às vezes, a banca pode querer pegar questõezinhas envolvendo esse aspecto, né? Eu não acho que a VUNESP seja uma banca, como era antigamente a ESSEX, de ficar cobrando qual é o UV próximo. Acho que não, mas é bom ter uma noção para você desenvolver ali raciocínios envolvendo outros aspectos da instrumentação da técnica. Tá? E aí, quais são os princípios da espectroscopia na região do ultravioleta e visível? Ela é um dos métodos analíticos mais usados nas determinações analíticas em diversas áreas, tanto na química, física, enfim. E é um método que vai ser baseado, né, no que está pautado aqui, representado nessa figurinha. A gente vai ter basicamente ali uma fonte de radiação monocromática. Monocromática porque vai incidir um único comprimento de onda, tá? Que vai incidir sobre uma solução contendo o meu analito e, por sua vez, um sistema detector que vai transformar isso numa informação analítica. Essa é uma técnica considerada bastante sensível, tem técnicas mais sensíveis que a gente vai comentar nesse encontro de hoje, mas ela é uma técnica, assim, razoável para o dia a dia de várias determinações e controle em processo, tá? Então, fica ali na faixa de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 mol por litro, podendo ainda ser um pouco menor, tá? Essa sensibilidade. É bom vocês também terem noção, não de valor da sensibilidade das técnicas, mas a ideia é que ao final dessa aula vocês também sejam capazes de comparar as técnicas entre si e elencar algumas características. Qual técnica é mais sensível que qual? Qual é mais específica? Qual é aquela que tem universal? Qual não é universal? Qual o fundamento de cada uma delas? A ideia da aula de hoje é meio que essa, porque aí quando vocês forem ler na bibliografia, vocês vão conseguir, eu acho, ter menos dúvidas, né? Ficar mais claro e mais concreto, porque para a maioria de vocês essas coisas são meio abstratas, porque às vezes nunca viram um espectrofotômetro. Então, na aula de hoje, a gente vai, né, poder mostrar e falar sobre ele. E aí, quais são as características dessa técnica? De modo geral, ela tem uma boa sensibilidade, não é a mais sensível,
né? Como eu disse, a gente vai ver outras bem mais sensíveis, mas tem uma boa sensibilidade. É de fácil operação, a gente vai ver como é o processo, né? E vocês vão perceber que é bem simples. Acho que vocês já viram o espectrofotômetro, né? E se lembrar aí das aulas na faculdade, a gente basicamente tinha lá a cubetinha, que a gente colocava uma solução, levava para o aparelho, apertava um botão e ele dava a medida de absorbância, né? Ou de transmitância. E a gente, com isso, então, tomava lá as providências para fazer cálculo, enfim. Ou ainda, né, isso quando eu quero quantificar utilizando a espectroscopia, na região do V e do visível. Mas se eu quisesse só identificar, eu ia pedir para o meu aparelho fazer uma varredura, né, na região do ultravioleta ou do visível e me gerar o espectro dessa substância. E através ali do comprimento de onda máximo, das observações desse espectro, eu comparando de repente com uma substância química de referência, eu conseguiria ter condições de dizer quem é a substância, tá? Mas aí nesse caso eu preciso, né, é imprescindível a questão de ter aí um SQR. Eu vou precisar ter um padrão ali para poder tirar a prova dos nós. É uma técnica de baixo custo, né, perto de outras, né, não é de tão baixo custo quando a gente compara aí com a titulação, que é um método clássico, mas não é uma técnica muito onerosa. Se a gente for pensar aí em cromatografia, técnicas de cromatografia hifenizadas, né, ou seja, acoplada com espectrômetros de massa, acoplada com um detector de ionização em chamas, são muito mais caras do que, por exemplo, ter um espectrofotômetro, tá? E os equipamentos, eles são bem robustos, e aí com a evolução também, eles estão cada vez melhores. Antigamente a gente tinha que ler o branco e ler a amostra. O branco era tudo sem o analito, né? Todos os solventes sem o analito. E lia a amostra para a gente poder fazer o desconto da absorbância. Vocês certamente em aula prática já fizeram isso, né? E aí descontava ali o valor da absorbância do branco para poder fazer os cálculos. Hoje em dia, a gente não precisa mais isso. A gente já tem aí espectrofotômetros de feixe duplo, que consegue emitir radiação ali para 2 locais diferentes, onde eu coloco 2 cubetas ao mesmo tempo, e aí eu doso a minha amostra e o meu branco, e automaticamente ele já faz esse desconto, né, de absorbância ou transmitância, considerando ali o que o meu solvente e os outros componentes que não analito absorvem dessa radiação. Tudo bem? Alguns termos importantes quando a gente pensa nessa técnica. Espectro de absorção, que vai ser o gráfico que vai relacionar a absorbância, né, ou absortividade molar, com a variação do comprimento de onda. Então, a gente vai ter aqui no eixo X com diversos comprimentos de onda, e no eixo Y a gente vai ter a intensidade normalmente de absorbância, que é o mais comum. Além disso, a gente também precisa chamar a atenção para termos como auxocromo, que vai ser um grupo saturado, ou seja, um grupo contendo ali duplas ligações ou elétrons livres, tá? Que vai se ligar a um grupamento cromórforo, ou seja, esse grupamento cromórforo, a gente vai falar dele mais à frente, mas basicamente aqui só para contextualizar, ele é o grupamento que vai ser capaz de absorver essa radiação e promover aquelas transições eletrônicas, né, que são características, que são as propriedades medidas no caso dessa técnica. E aí esse grupo auxocrômico saturado, quando ele está ligado ali a esse grupo cromórforo, ele vai ter a capacidade de alterar tanto o comprimento de onda dessa substância, como a intensidade de absorção. E aí, como exemplos, a gente vai ter a hidroxila, o grupo amino, o cloreto. Então, assim, normalmente são grupos que a gente tem pares de elétrons livres. E aí esses elétrons vão acabar, quando próximo ali do grupo cromórforo, promovendo uma interferência eletrônica nessas transições, que vai gerar, portanto, um deslocamento de comprimento de onda, para mais ou para menos, e também uma modificação na intensidade de absorção dessas ondas. Tudo bem? Então, toda vez que vocês virem esse termo, e aí já caiu lá no passado, para você correlacionar a definição e o termo. Acho que Banca Vunesp nunca, mas como eles estão ficando mais parecidos com ESSEX, assim, ainda tem um grande caminho a percorrer, mas estão ficando mazinhos, é bom a gente começar a também ter esses termos em mente, até porque eles aparecem na literatura,
tá? E aí, outro termo importante, deslocamento batocrômico. É o deslocamento da absorção para o comprimento de onda maior. E aí isso pode, por exemplo, ser consequente da mudança de um solvente que eu vou utilizar naquela análise para fazer ali com a minha amostra. Então, por exemplo, antes eu estava dissolvendo em metanol, mudei para clorofórmio, isso pode gerar ali um deslocamento batocrômico, que eu vou ver no meu espectro de absorção que quando eu usei outro solvente, houve um deslocamento do comprimento de onda. E assim, uma questão bem bonitinha que eu fico imaginando, que é a cara de Bonesp, gente, é pegar e botar assim diferentes gráficos, espectros de absorção e pedir para vocês identificarem os fenômenos, sabe, que estão acontecendo. Tipo, bota o espectro de absorção de uma análise, aí muda o solvente desse mesmo analito, com esse mesmo analito, e bota o espectro ali novamente para vocês. E aí pergunta, tipo, o que está acontecendo e dá algumas alternativas. E aí, por exemplo, se houver aí a mudança, o deslocamento para um comprimento de onda maior, a gente está falando de um efeito batocrômico. Por outro lado, quando houver deslocamento de um comprimento de onda para um número menor, né, para um comprimento menor, a gente vai ter o que a gente chama de deslocamento hipsocrômico. E, finalmente, ali, o efeito hipercrômico, que é quando aumenta a intensidade da absorção, e o efeito hipocrômico, que é quando diminui a intensidade de absorção. Para, por exemplo, aumentar a intensidade de absorção de uma banda, o que a gente poderia fazer? Incluir ali grupos cromóforos nessa substância. Né? E aí, outra possibilidade de questão, ele bota várias estruturas químicas com diferentes graus de insaturação. E aí pede, por exemplo, para você identificar o que aconteceria, aí bota nas opções vários espectros de absorção. E bota ali, o espectro de absorção do fulano sem nenhuma insaturação é esse. Os insaturados, aí dá uma sequência aqui de insaturado e pede para você meio que correlacionar com os espectros. Né? E aí, por exemplo, se eu estiver falando agora de um substrato, de um analito mais insaturado, com mais ligações duplas, por exemplo, eu vou observar esse aumento na intensidade agora da banda, né, lá no meu espectro, o efeito hipercrômico. E o contrário é verdadeiro, né, para o efeito hipocrômico. Tá claro, gente? Tentei aqui mostrar a importância para vocês enquanto eu fui definindo. Deu para pegar? Ou viajaram? O pessoal colocou o dedo aqui, ok. Beleza. E aí, né, eu trouxe aqui um exemplo. Essa substância aqui, o espectro aqui dessa substância, com solvente polar e aqui com um solvente apolar. Aqui, essa amostra foi dissolvida em etanol para a gente fazer a análise, e aqui foi dissolvida em hexano. E aí percebam que houve claramente o deslocamento aqui para, né, um comprimento de onda ali menor. Né? Então é aquele efeito batocrômico. Não era para eu mostrar, né? Mas eu acabei mostrando a resposta para vocês. Tá? Então deu para perceber isso? Ó, o meu máximo era aqui nesse comprimento de onda e agora eu desloquei essa banda, isso aqui a gente chama de banda, tá, gente? Do espectro, eu desloquei para a esquerda. Ou seja, eu tenho ali um deslocamento batocrômico para um comprimento de onda menor. Tudo bem? Da mesma forma, tem agora aqui para procaína e para fenilefrina. Então, aqui a procaína em um meio ácido e meio alcalino. E aí, a depender, né, do meio, ela vai estar ionizada ou não ionizada, e isso, consequentemente, faz com que eu tenha diminuição da minha intensidade da banda. Né? Perceba que antes a intensidade da banda era essa, e agora essa mesma banda ela diminuiu pra caramba, em meio ácido. E aí o que eu estou vendo, na verdade, né, na verdade, aqui a gente vê variação de intensidade e também um pouco de variação de comprimento de onda.
né? Aqui, ó, intensidade e comprimento de onda. Então, houve ali a inclusão de um grupo auxocrômico, tá? Que também foi motivado por conta de solvente, de pH. Então, a depender de como essa espécie química fique, eu vou ter aí vai poder acontecer esses fenômenos. E aí, então, vamos voltar aqui à vaca fria, né? E falar em termos instrumentais aí de como é esse equipamento. Então, essa análise, como eu disse, ela vai ser baseada na interação da matéria com a energia na forma de luz. O aparelho, ele tem essa carinha aqui, certamente vocês já conhecem. Dentro desse equipamento, o que a gente vai ter? Uma lâmpada, que vai ser responsável por emitir a radiação eletromagnética no comprimento de onda que a gente deseja fazer a análise. Ela vai incidir uma luz num recipiente chamado cubeta, onde que contém ali meu analito, a minha amostra. E aí, essa amostra, né, uma vez recebendo ali essa radiação, ela vai absorver parte e vai transmitir a outra parte. E aí a gente tem duas modalidades. A gente pode detectar o que foi absorvido, que é o mais comum, né? E também podemos calcular ali o que foi transmitido. E aí, quando a gente fala quando a gente fala do parâmetro que vai medir o que foi absorvido, a gente está falando da absorbância ou absorvância. E quando a gente fala do parâmetro que vai medir aí a luz transmitida, a gente está falando da transmitância. E aí lembrar que uma é o inverso da outra, tá? E aí aqui é justamente essa questão, né? A transmitância é a intensidade de luz transmitida e a absorbância é a intensidade de luz absorvida. Na prática, a gente trabalha muito mais com a absorbância, porque ela tem um comportamento linear, do que a transmitância, que tem esse comportamento aqui como uma hipérbole, uma parábola, né? Que é bem mais difícil da gente calcular ali, ok? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente emite essa luz sobre a amostra, né, essa molécula, a gente, quando trabalha com essas técnicas, o que vai acontecer é uma absorção, e essa absorção ela vai gerar ali transições eletrônicas. E aí a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Primeiro, orbital. O que é um orbital? É o lugar no espaço mais provável de se encontrar um elétron. Então vamos pensar na estrutura do átomo, né? É o núcleo e a eletrosfera ali com várias camadas, com diferentes níveis energéticos, onde a gente tem os elétrons. Esses elétrons, eles podem sofrer transições eletrônicas a depender do estímulo. E aí, na verdade, essa eletrosfera seria ali o orbital, né, o lugar mais provável de se encontrar, o lugar no espaço mais provável de se encontrar esse elétron. E aí, no caso dessa técnica, o que a gente observa são essas transições eletrônicas e, né, o que é visto é que, normalmente, esse elétron ele vai sair de um estado fundamental e, ao ser exposto a essa radiação, ele passa para um estado excitado, né? Ele promove essa transição eletrônica. Em menor grau, essas radiações do ultravioleta e do visível, elas também promovem algum nível de vibração e rotação, mas não é a razão e a propriedade medida por essa técnica, né? Porque vibração e rotação vai ser a propriedade que a gente vai medir lá no infravermelho, que são radiações bem menos energéticas e que esses movimentos, essas transições, elas vão acontecer de forma muito mais significativa do que as transições eletrônicas, tá? Mas, só para que vocês saibam, aqui também tem um certo grau de rotação e vibração. E aí, o que a gente está medindo, na verdade, é justamente essas transições, né, na forma ali de espectro, né, essas energias. E aí o pico de absorção, ele sempre vai ser relacionado, portanto, o pico de absorção lá de um espectro, ele sempre vai ser relacionado com o número e o arranjo dos elétrons, né, e o tipo de ligação envolvida. E aí, quando a gente fala, né, de um analito para ser analisado por essa técnica, existe aí um requisito,
para que a gente consiga analisar por essa técnica, a gente precisa ter disponibilidade de elétrons. E onde a gente tem disponibilidade de elétrons móveis, né? Não só disponibilidade de elétrons, mas elétrons móveis. Por quê? Quando a gente pensa em ligação simples, a gente tem uma ligação bem rígida em um plano só. Que os elétrons estão intimamente envolvidos nessa ligação e, portanto, não disponíveis para fazer qualquer tipo de transição. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo de alcanos, né, que são aí hidrocarbonetos, do tipo alcanos que não apresentam duplas ou triplas ligações, eu não vou poder analisar por essa técnica, porque eu não tenho elétrons disponíveis, elétrons móveis, que possam estar envolvidos ali, sendo mobilizados por essa energia para fazer as transições. Né? E aí, por isso, a necessidade do que a gente chama de grupo cromórforo, que vão ser justamente esses grupos insaturados, ou seja, elétrons disponíveis ou móveis, envolvidos em ligações duplas, ligações triplas ou pares de elétrons livres em determinados elementos. Tudo bem? E aí, por que esses elétrons estão móveis e na ligação simples esses elétrons estão fixos? Na ligação simples é fácil, né? A gente tem ali cada átomo contribuindo com um elétron, tá? É uma ligação onde acontece a sobreposição no mesmo eixo de orbitais e, portanto, muito firme. Agora, quando a gente está falando de ligações duplas e triplas, o que a gente tem é que uma dessas ligações, ela vai para que ela aconteça, vai acontecer a sobreposição de orbitais no mesmo eixo. Entretanto, aquela outra ligação da ligação dupla, né, porque a gente vai ter uma π e uma sigma. A sigma, beleza, é aquela que está em todos os compostos, mesmo os não insaturados, que é essa mais forte. Agora, a ligação π, a gente tem uma sobreposição de orbitais parcial, meio que os elétrons se esticam assim para dar a mão um ao outro, e é uma ligação muito mais enfraquecida. Ou seja, facilmente esses elétrons, quando incidir ali uma energia, eles conseguem desfazer essa ligação e promover ali transições eletrônicas. Tá? Então, por isso é que a gente vai considerar aí que estão mais móveis e disponíveis. É uma questão de geometria aí envolvida nessas ligações. E quando a gente fala de elétrons livres, aí mais ainda, né? Porque não estão envolvidos em ligação nenhuma. Então é ótimo, já estão livres ali, ávidos por receber uma energia e fazer a transição e ir embora com Deus, né? Então, para que um analito seja analisado, determinado por essa técnica, ele vai ter que ter esses grupos cromórforos, tá? E aí, só um exemplo aqui desses grupos. E aí, gente, né? Quanto mais ligações duplas conjugadas uma substância tiver, maior vai ser essa absorção, né? Menor a energia requerida para fazer essa transição eletrônica, porque eu tenho muito elétron ali, ávido por fazer essa transição, e maior vai ser o comprimento na qual a transição ocorrerá, tá? Então, uma substância com alto número de ligações duplas conjugadas, ela vai absorver normalmente na região do visível, em comprimentos de onda maior que 400 nanômetros. E aí, se a gente for pensar, o visível começa em 380, né? Então, portanto, normalmente essas substâncias vão ser coloridas, tá? E aí, um ponto importante que a gente precisa ter em mente quando a gente deseja quantificar por essa técnica é a lei de Lambert-Beer, né? Lembrar disso. O que é a lei de Lambert-Beer? Nada mais é do que uma relação entre absorvância e concentração dessa amostra, né? Então, a gente vai ter essa formulazinha, que é A igual a EBC, em que o A é a absorvância, o E, ou epsilon, é a absortividade molar, e essa absortividade molar, ela está relacionada à capacidade intrínseca que determinado analito tem de absorver essa energia, que vai estar diretamente relacionado com as características químicas, ou seja, o número de cromórforos que esse analito apresenta. O B, que é o caminho óptico, que seria o comprimento ali da minha cubetinha,
né? Se a gente olhar aqui a cubeta, o caminho óptico seria a distância, que é a largura da minha cubeta, tá? Que normalmente é 1. Quando não der essa informação na questão, vocês podem considerar 1. E a concentração, que normalmente é o que a questão busca saber, tá? Então, a absortividade normalmente é um dado que ele vai te dar, o caminho óptico ele pode falar ou não, mas quando não disser é 1, e a concentração é o que você deseja calcular. E a absorbância ele também vai te dar, né? Ele vai te botar ali no contexto, contar uma historinha e te falar ali que teve absorbância de tanto. E aí pode te pedir, por exemplo, para você calcular, tá? E aí é bom ter essa fórmula decorada, não é uma fórmula difícil, A igual a EBC, sabendo ali o que são o que é cada parâmetro e o significado deles, não tem mistério. Entretanto, gente, para essa técnica funcionar para termos quantitativos, ou seja, obedecer à lei de Lambert-Beer, a gente precisa garantir que a gente está trabalhando numa faixa de resposta linear desse método. Isso é para qualquer coisa, né, gente? Não é à toa que a gente tem a RDC 166, que vai dar conta aí dos parâmetros de validação de métodos analíticos, e a gente tem aí ensaios para determinar a faixa de linearidade desse método, para que a gente consiga sempre trabalhar dentro daquela faixa. Porque apenas dentro dessa faixa é que eu vou ter um comportamento diretamente proporcional daquela resposta analítica versus a minha concentração. Nesse caso aqui, né, tudo que não estiver dentro dessa faixa linear, a gente costuma dizer que é um desvio da lei de Lambert-Beer. E aí, por exemplo, na prática, uma amostra pode requerer que seja feita a diluição antes de utilizar um método como esse, a fim de que a gente consiga ter concentrações mais baixas dentro dessa faixa linear de determinação do método, tá? E aí, só para que vocês saibam, o ótimo ali que a gente busca é trabalhar sempre numa faixa entre 10% e 90%, né? Para garantir que a gente não sai dessa região de resposta linear. Porque para fora disso a gente já não sabe mais como esse sistema se comporta. Então a gente já não pode mais prever se realmente aumentando a absorbância vai haver um aumento proporcional na concentração. Tudo bem? Isso porque, especificamente no caso desse método, por conta de que muita concentração acaba fazendo um bloqueio da passagem da luz, né? Então, por isso que a gente perde essa resposta linear do método, tá? Quais são os componentes principais desse espectrofotômetro, né? Agora vamos olhar um a um e falar alguns aspectos importantes deles. A gente já falou de modo geral, né? Os espectrofotômetros eles vão ter aí 5 componentes muito importantes, que é a fonte de radiação, né? Que vai incidir ali a luz, um monocromador, ou rede de difração, ou prisma, que é o instrumento que vai selecionar a faixa de comprimento de onda que a gente deseja trabalhar. Isso a gente faz no teclado lá do computador ou do espectrofotômetro, mas para que seja possível fazer isso lá dentro do espectrofotômetro, a gente precisa ter uma rede de difração ou um prisma, tá? Um compartimento onde vai a minha amostra ou o meu padrão, um sistema de detecção e um dispositivo que vai transformar esse dado elétrico em dado analítico, tá? Existem hoje 2 tipos de espectrofotômetros, o monofeixe e o duplo feixe. O duplo feixe é aquele que eu mencionei com vocês no início, que é uma evolução do monofeixe, no sentido de que a gente consegue já analisar 2 amostras ao mesmo tempo, né? A gente não precisa mais medir uma e depois medir a outra. Então, o monofeixe a gente vai ter aqui a fonte de radiação, o monocromador, a cubeta, o detector e o registrador. No duplo feixe, agora a gente tem a luz aqui incidente, e a diferença é que a gente vai ter um espelho aqui. E esse espelho, ele consegue dividir essa radiação de forma que ela vá também para um outro local onde eu tenho a mesma configuração de monocromador, de cubeta e detector, tá? E aí, normalmente, o que se faz é botar a referência e a amostra para serem medidos ao mesmo tempo, ou o branco e a amostra, tá claro? Então, assim, a diferença de um monofeixe para o duplo feixe é que a gente tem um espelho, e é esse espelho que vai viabilizar
a divisão dessa radiação de forma que a gente consiga fazer essa detecção em 2 compartimentos ao mesmo tempo, 2 células ali ao mesmo tempo, ok? Quanto à fonte de radiação, vamos falar agora pormenores de cada uma dessas partes, rapidamente. Fontes de radiação, elas vão ser responsáveis aí pela energia. A gente tem vários tipos de lâmpada. A gente tem lâmpadas de tungstênio, lâmpadas de descarga de hidrogênio ou de deutério, lâmpada de quartzo e iodo, lâmpada de cátodo oco, laser e outras. O que eu quero que vocês saibam, né? Que a lâmpada de deutério e tungstênio, essa figurinha aqui, a lâmpada de deutério, a gente vai estar sempre trabalhando quando a gente está querendo analisar analitos que na região do ultravioleta e o tungstênio na região do visível. Então, meio que são 2 lâmpadas que se complementam. Né? Quando eu tenho no meu laboratório deutério e tungstênio, eu consigo fazer toda a varredura na região do ultravioleta e do visível, que é normalmente a configuração que os equipamentos apresentam. Por isso que a gente faz aí varreduras tanto no ultravioleta como no visível. E aí o deutério para o ultravioleta, o tungstênio para o visível. Tá bem? Em relação às cubetas, que é o local onde a gente vai colocar ali a nossa amostra, elas podem ser de diferentes materiais. Também é importante que a gente saiba a região de transparência de cada material, porque a gente precisa sempre utilizar uma cubeta que seja transparente, ou seja, que não absorva naquele comprimento de onda que a gente quer detectar o nosso analito, porque senão ela vai interferir. Então, a gente precisa garantir que ela seja transparente para aquele comprimento de onda que eu vou analisar o meu analito. Gabi, Né? vai acabar em menos de 1 minuto. Não prefere a gente pausar aqui e iniciar de novo? Pode ser. Que aí você continua falando das cubetas. Tá bom. Beleza.